Um ovo preguiçoso embarca em uma longa e bizarra jornada junto com seu irmão para conhecer sua mãe e descobrir sua verdadeira origem. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeReact. Hoje nós recapitularemos a primeira temporada completa da série As Aventuras de Gudetama de 2022. Então preparem-se, é hora do recap! Dentro do refrigerador há uma pequena cesta repleta de ovos. De repente, um deles começa a se mexer, causando a queda do ovo ao lado. Quando sua casca é quebrada, a gema e a clara se esparramam no chão, e assim nasce Gudetama, que escorre pelas prateleiras e vai parar em uma bandeja. Em seguida, aquele ovo que estava se movimentando choca, resultando no nascimento de Shakipyo. O pintinho acaba caindo lá de cima e vai parar ao lado de Gudetama. Confusa, a gema se surpreende ao ver aquele ovo fertilizado, mas o ignora, pois é muito preguiçosa para se importar com qualquer coisa. Ao se deparar com um traseiro fofinho de Gudetama, Shakipyo se convence de que ele é a sua mãe. Devido a um fenômeno chamado cunhagem filial, muitas aves possuem a tendência de acreditar que a primeira coisa que veem após seu nascimento é a sua mãe. Para se livrar dessa terrível responsabilidade, Gudetama aponta para a imagem de uma galinha que está desenhada em uma caixa de ovos ao lado e afirma que aquela é a sua progenitora. Nesse instante, Shakipyo começa a cultivar um forte desejo de encontrar a sua mãe e convida a gema de ovo para acompanhá-lo. Já que estavam na mesma cesta, o pintinho acredita que Gudetama é seu irmão e decide levá-lo em sua jornada, apesar do claro desinteresse dele em conhecer sua mãe. Na tentativa de inspirar seu irmão a embarcar nessa aventura, Shakipyo conta que apesar de terem nascido no Japão, o segundo país que mais consome ovos no mundo, eles estão vivos e saudáveis. Portanto, precisam aproveitar essa oportunidade. Como sua tentativa de inspiração não surte o efeito esperado, o pintinho encontra outra forma de levar Gudetama. Ele usa a outra metade da casca de seu ovo para construir um carrinho, o qual pretende usar para arrastar seu irmão durante a viagem. Nesse instante, a porta do refrigerador se abre e a dupla aproveita para escapar. Ao atingirem o chão, Shakipyo corre para colocar Gudetama de volta no carrinho e ambos percebem que estavam todo esse tempo na geladeira de um restaurante. Agora eles precisam se esconder rapidamente, pois se forem encontrados, correm sérios riscos de virar sushi. Porém, durante a fuga, a dupla quase é pisoteada por um dos cozinheiros, e Gudetama acaba sendo arremessado na mesa de outro chefe, que o coloca dentro de um prato para ir direto para a esteira de comida. Ao seu lado está um prato de sushi repleto de ovas de salmão. Essas pequenas criaturas começam a fazer perguntas a Gudetama, e logo um novo alimento entra na conversa. O peixe ressecado conta que está rodando naquela esteira há vários dias, sem nunca ser escolhido por nenhum cliente. Enquanto isso, Shakipyo está tentando salvar seu irmão e sobe no balcão da cozinha para tentar encontrá-lo. Nesse instante, ele presencia as atrocidades que os humanos fazem com os ovos e frangos naquele lugar e entra em desespero. Porém, ao se deparar com um dos cozinheiros, Shakipyo o confunde com sua mãe e pula em seu rosto. Quando percebe que há um pintinho solto na cozinha, o demente decide jogá-lo numa caixa junto com lixo orgânico. Conforme os pratos são retirados da esteira, os chefes a repõem com novos alimentos e um pudim é adicionado a alguns centímetros de distância de Gudetama. As ovas de salmão ficam impressionadas ao ver um alimento tão complexo e perguntam como foi que ele ficou daquele jeito. O pudim então conta todo o processo pelo qual passou até chegar àquela forma e pergunta às ovas como foi que elas foram parar no sushi. As pequenas criaturas então explicam que nasceram no oceano e sua mãe foi pescada por alguns caras que queriam faturar uma grana. Em seguida, seu abdômen foi cortado para que as ovas fossem retiradas. Nesse momento, o prato de sushi é levado por um dos clientes, juntamente com o pudim. Mais uma vez, o peixe ressecado se sente frustrado por não ter sido escolhido, mas segue acreditando que sua hora chegará em breve. Enquanto está preso na caixa de lixo orgânico, Shakipyo acaba encontrando um adesivo colado em uma das cascas de ovo e se convence de que, se seguir o código impresso naquele selo, logo encontrará sua mãe. Essa expectativa dá ao pintinho uma motivação a mais para escapar. Ao ver o ovo cru passando bem na sua frente, um garoto fica curioso e decide pegá-lo para misturar com seu macarrão, causando uma verdadeira revolta no peixe ressecado, pois ele acreditava que dessa vez seria escolhido. O menino então usa seu hashi para tentar perfurar a gema, mas Gudetama ordena que ele pare de fazer isso. Ao perceber que levou uma bronca do ovo, o garotinho começa a chorar e sua mãe tenta acalmá-lo. Nesse instante, Shakipyo corre até lá e consegue salvar seu irmão. Enquanto se escondem, Gudetama aproveita para tomar uma gotinha de shoyu,
sua bebida favorita. Logo depois, o Pintinho o coloca de volta em seu carrinho para que eles possam continuar sua jornada. Ao ouvir o menino que diz ter um ovo falante, Inoue entrega para a mãe dele seu cartão de visita e diz que está produzindo um programa de TV sobre criaturas estranhas. Se houver um ovo falante por aí, o homem pretende capturá-lo logo. Quando escuta isso, Shakipyo se desespera e foge imediatamente com Gudetama, mas ambos acabam sendo flagrados por Inoue. No Japão, o atual primeiro-ministro está com a popularidade totalmente comprometida. Se seu índice de aceitação cair mais 1%, Sasagawa se tornará o primeiro-ministro menos popular da história do gabinete. Shakipyo comemora o fato de estar ao lado de uma das pessoas mais importantes do país, quando de repente Gudetama acorda e pergunta como eles foram parar ali. O Pintinho então explica que após fugirem do restaurante, ambos tentavam decifrar o código do adesivo quando viram uma manifestação acalorada e decidiram se esconder. Enquanto fugia, Shakipyo se depara com um rapaz e decide se esconder dentro da casca de ovo com seu irmão. O jovem então arremessa o alimento em direção ao primeiro-ministro com a intenção de humilhá-lo, mas o ovo acaba caindo dentro do bolso de seu paletó. Dessa forma, Gudetama e Shakipyo foram levados para o gabinete e agora precisam encontrar um jeito de sair de lá para continuar a procurar por sua mãe. Nessa hora, Sasagawa se deita no sofá e começa a conversar com a dupla. O homem reclama da vida como se fosse uma criança e Shakipyo começa a se preocupar com o futuro do país. De forma inesperada, o preguiçoso Gudetama decide se candidatar ao cargo de primeiro-ministro e o Pintinho o ajuda a espalhar cartazes pela cidade. Aos poucos, a dupla vai recebendo o apoio da população e Gudetama se torna o primeiro ovo a conseguir um cargo político no Japão. Sasagawa, agora na posição de vice-primeiro-ministro, afirma estar orgulhoso de Gudetama. Através de seu exemplo, o homem se sente inspirado a se tornar um político melhor e fazer a diferença na vida das pessoas. Enquanto se delicia em uma poça de shoyu, Gudetama revela que desistirá de seu cargo, pois agora Sasagawa está pronto para assumir o posto de primeiro-ministro. Dessa forma, a dupla está livre para retomar sua missão, mas antes de ir embora, Gudetama recebe um conselho de seu amigo. O homem o aconselha a tomar cuidado para não apodrecer, afinal ovos têm data de validade. Minutos depois, a secretária entra na sala e se desespera ao ver o primeiro-ministro deitado no chão. Ela não percebe que o homem está apenas assinando alguns papéis e começa a gritar como se ele estivesse morto. Nesse momento, um segurança aparece e ameaça prender a dupla. Ao tentar escapar, Shakipyo sofre um acidente e Gudetama é arremessado pela janela. Ao ver seu irmão em risco, o Pintinho se desespera e corre para a escada na tentativa de chegar lá embaixo a tempo de salvá-lo. O problema é que Shakipyo está no 43º andar e seu tamanho diminuto dificulta que ele desça os degraus. Após descer alguns lances de escada, o Pintinho se depara com uma faxineira e não consegue mais sair do lugar, pois seu corpo é sugado por um aspirador de pó. Enquanto seu irmão luta para se soltar, Gudetama continua caindo e pela janela do prédio avista um sanduíche de ovo sendo devorado. Em seguida, outros alimentos o aconselham a desistir, pois será destruído assim que atingir o chão. Depois de algumas tentativas, Shakipyo consegue escapar e empenha toda sua energia em descer o mais rápido possível aquelas escadas. Imagine a frustração do Pintinho quando ele descobre que conseguiu descer apenas 3 andares. Nessa hora, ele decide adotar uma nova estratégia e pega uma carona no elevador. Porém, o fato da máquina fazer uma parada em todos os andares o deixa estressado, pois cada minuto perdido representa grande risco para Gudetama. Uma casca de ovo que está sendo usada como vaso de plantas avista a gema caindo do prédio e fica com inveja dela, pois também gostaria de ter uma vida mais emocionante. Quando Shakipyo finalmente consegue sair do edifício, precisa enfrentar um novo desafio. Agora o Pintinho tem que atravessar a rua sem ser pisoteado e alcançar Gudetama antes que ele caia no chão. No entanto, quando os dois irmãos estavam prestes a se encontrar, o ovo começa a subir novamente e retorna ao gabinete do primeiro-ministro. Isso foi possível graças à sua chalaza, uma estrutura em forma de fio branco que mantém a gema no centro do ovo. Suzuki, uma jovem que trabalha junto com Inoue, avista o ovo subindo o prédio e corre para a sacada. Nessa hora, ela acidentalmente acaba deixando o molho de seu sanduíche cair e Shakipyo fica coberto de ketchup. Depois de todo o sufoco que passaram, os dois irmãos continuam sua jornada caminhando pelas ruas de Tóquio à procura de sua mãe. De repente, eles veem um caminhão de brinquedo indo em sua direção e por pouco não são atropelados. O veículo se choca contra o bebedouro do parque e uma criatura terrivelmente fedorenta sai de dentro dele.
ele. Ao ver aquela coisa, Shaq-Pyo corre em sua direção, acreditando mais uma vez que aquilo é sua mãe. No entanto, não demora muito até que o sonho do pintinho seja interrompido e ele perceba que aquele é apenas um ovo podre. A gema fedida então se apresenta como Guretama e ordena que a dupla entregue a ele todo o shoyu que tiver. Após verificar que Shaq-Pyo não tem nenhum shoyu escondido, o monstrengo decide deixá-los em paz e compartilha a trágica história de como se tornou um ovo podre. Guretama conta que 2 dias atrás ele era um ovo bem fresquinho que foi servido por uma jovem ao seu namorado. No entanto, quando o rapaz foi agradecê-la, ele errou seu nome e o casal iniciou uma longa discussão, abandonando o jantar na mesa. Várias horas depois, Guretama começou a apodrecer e decidiu dar o fora daquela casa. Ao ouvir essa triste história, Shaq-Pyo se lembra das palavras do primeiro-ministro e começa a se preocupar com seu irmão, pois sua data de validade está próxima de expirar. Atraídas pelo ovo podre, 3 moscas se aproximam e começam a atacá-los. Porém, nem mesmo os insetos são capazes de suportar aquele fedor e acabam desmaiando. Minutos depois, Gudetama chega à conclusão de que é melhor ser devorado por alguém do que apodrecer e se decepciona ao perceber que isso é o melhor que ele pode conseguir na vida. Ao olhar para o traseiro de seu irmão, Shaq-Pyo percebe que ele está começando a estragar e entra em desespero. Naquela noite, eles recorrem ao submundo do crime para evitar que Gudetama apodreça. Segundo Guretama, existem algumas pedras mágicas que impedem que os alimentos estraguem. No entanto, essas pedras só podem ser adquiridas com um pessoal barra pesada que faz contrabando de mercadoria. Ao ver o pintinho planejando roubar as pedras, Ovo Cozido decide intervir e aconselha a não se meter com aquela gangue. Ele conta que o velhote de chapéu é quem comanda a máfia dos ovos e se chama Ovo Temperado. Enquanto Shaq-Pyo tenta alcançar os mafiosos, uma mosca se aproxima de Gudetama e pelo mau cheiro que ele produz, Ovo Cozido percebe que seu novo amigo está apodrecendo. Quando percebe que a gema está em perigo, o Ovo Cozido decide ajudá-la a conseguir aquela mercadoria e guia a dupla até o esconderijo dos mafiosos. Após descer o elevador, eles chegam ao submundo dos ovos e Shaq-Pyo precisa se disfarçar, pois pintinhos não são bem-vindos naquele lugar. Ao entrar no esconderijo, os 2 irmãos ficam surpresos ao se deparar com uma orquestra inteira protagonizada por ovos em diferentes formas. Uns crus, outros cozidos e alguns que até já foram transformados em pudim. Gudetama se anima ao ver dezenas de garrafas de shoyu espalhadas por todos os lados, mas Shaq-Pyo o obriga a manter o foco. Após caminharem por todo o esconderijo, Ovo Cozido revela que a sala VIP fica atrás de uma porta, que está sendo protegida por 2 seguranças. Para atravessar, eles precisam passar pela tubulação e encontram a sala que está repleta de pacotes recheados com pedras mágicas. Para pegá-las, Shaq-Pyo segura seu irmão pela chalaza para que ele consiga entrar na sala e roubar a mercadoria. Nessa hora, o pintinho percebe que o ovo cozido também está começando a apodrecer, portanto, o Gudetama precisa pegar 2 pacotes de pedras mágicas. No entanto, quando ele consegue cumprir sua missão, as luzes se apagam e uma confusão se inicia. Shaq-Pyo e o ovo cozido são puxados para dentro da sala VIP e o trio acaba sendo preso. Em seguida, 2 cupcakes aparecem e anunciam a chegada de seu chefe, que nada mais é do que uma omelete gigante. A criatura afirma que aqueles 3 roubaram sua mercadoria e ordena que eles a devolvam. Nesse momento, Gudetama começa a ser puxado por sua chalaza e a omelete percebe que não foi o trio quem roubou suas pedras mágicas. O monstrengo então faz um acordo com Shaq-Pyo e Ovo Cozido, dizendo que eles serão libertados depois de descobrir quem são os verdadeiros culpados pelo roubo. Inoue e Suzuki receberam a notícia de que um ovo capaz de se movimentar sozinho foi visto naquele beco e decidiram ir até lá para investigar. Assim que chegam no local, a dupla avista Gudetama sendo puxado por dentro das calhas e decidem segui-lo. Shaq-Pyo e Ovo Cozido também vão atrás dele e vão parar em um restaurante chinês. Lá eles encontram os ovos centenários, os quais ficam submersos em uma mistura de argila por mais de 40 dias. São eles os culpados por roubar as pedras mágicas e as usam para criar mais ovos centenários. Shaq-Pyo então conta que eles terão sérios problemas se não levarem aquelas pedras de volta, sendo assim os ovos centenários decidem devolvê-las. Como retribuição por ter recuperado a mercadoria, o pintinho pede que a omelete dê a eles 2 daqueles saquinhos e o chefe da máfia dos ovos decide conceder o pedido. Nesse instante, o trio descobre que aquilo é na verdade apenas dissecante que serve para proteger contra a umidade. Apesar de prolongar a vida útil do alimento, aquelas pedras não os impedem de apodrecer. Ainda assim, Gudetama
Gudetama teve uma melhora significativa após usar aquelas pedras, e o ovo cozido teoriza, dizendo que ele só melhorou porque acreditava que aquelas eram de fato pedras mágicas. Depois de cumprirem sua missão, os dois irmãos se despedem do ovo cozido e acabam sendo encontrados pelos humanos, que imediatamente capturam Gudetama. Em seguida eles retornam para o escritório e Shakpyo fica desesperado. O Pintinho agora precisa encontrar um jeito de ir atrás de seu irmão. No prédio da empresa onde trabalham, Suzuki entrega uma garrafa de shoyu para Gudetama. Ela é a única que consegue se comunicar com ele, pois para Inoue aquele é apenas um ovo cru qualquer. O maior medo do rapaz é se tornar um fracassado e ser motivo de vergonha para sua família. Por isso ele se esforça ao máximo para ver Gudetama se mexer, mas todas as suas tentativas são um fracasso. Minutos depois, seu chefe, o Sr. Shimada, aparece e cumprimenta Gudetama. Inoue fica indignado ao descobrir que é o único que não consegue ver a verdadeira identidade do ovo cru e faz algumas perguntas a ele. Baseado nas respostas traduzidas por Suzuki, o rapaz consegue montar uma história alienígena que planeja vender para um programa de TV. No entanto, quando apresenta seu projeto para os potenciais investidores, Inoue não consegue convencê-los e vira motivo de piada ao apresentar Gudetama para os clientes, que enxergam apenas um ovo cru dentro do prato. Após um longo dia de trabalho, Suzuki se senta ao lado de seu novo amigo, no primeiro andar do prédio onde trabalha, e ambos são surpreendidos pela chegada de Shakpyo. O Pintinho pede ajuda da jovem para ler o QR Code do selo que encontrou no restaurante onde nasceu, com a esperança de descobrir o paradeiro de sua mãe. Dessa forma, Suzuki consegue localizar a granja onde eles nasceram e pretende levá-los até lá. Porém, Inoue aparece nesse exato momento e se oferece para fazer o trabalho. O rapaz deixa os dois irmãos na porta do restaurante da granja dentro de uma caixa e logo eles são encontrados pelo cozinheiro. O homem os coloca em cima da bancada enquanto vai olhar as panelas no fogão e Shakpyo aproveita para tentar fugir com seu irmão. No caminho, eles avistam várias receitas feitas com frango e o Pintinho se apavora com a ideia de que sua mãe já possa estar morta. Ao ver o cozinheiro segurando dois rabanetes, Shakpyo começa a chorar, acreditando que aquele seja o corpo de sua mãe. No entanto, ele logo se acalma ao perceber que são apenas vegetais. O pequenino pergunta ao cozinheiro se ele sabe onde sua mãe está e o homem o aconselha a procurar na granja que fica ao lado do restaurante. Em seguida, ele pergunta a Gudetama qual prato ele gostaria de se transformar antes de ser devorado e Shakpyo percebe que aquele é o final de sua jornada com seu irmão. O Pintinho sabe que ser devorado é o melhor fim que seu irmão pode ter, caso contrário, irá apodrecer em breve. Sendo assim, Shakpyo decide seguir seu caminho sozinho, mas Gudetama afirma que deseja continuar com ele para que ambos possam conhecer sua mãe. A dupla enfrenta o frio da noite para conseguir cumprir sua missão, mas acaba sendo arrastada pelo vento e cai em cima de uma pedra no meio do lago. Sem que Shakpyo perceba, Gudetama é capturado por uma ave que o leva diretamente para seu ninho. Em vez de seguir seu caminho sozinho, o Pintinho decide ir salvar seu irmão, mesmo estando tão perto de conhecer sua mãe. Shakpyo corre até a base do poste e começa a escalar. Apesar da dificuldade, o pequenino não desiste e consegue alcançar o ninho. Chegando lá, ele descobre que Gudetama foi confundido com um filhote e a ave apenas queria alimentá-lo. Após recuperar seu irmão, a dupla precisa descer de volta para a superfície, mas Shakpyo fica paralisado de medo e eles passam a noite naquele lugar. Quando amanhece, Shakpyo toma coragem e decide voar até o chão. Gudetama tenta avisá-lo que galinhas não sabem voar, mas o Pintinho está determinado a fazer o que for preciso para encontrar sua mãe. Com seu irmão nas costas, ele pula do precipício e logo se dá conta de que estão caindo rápido demais. Quando estavam prestes a se estraçalhar no chão, Gudetama usa sua chalaza para salvá-los e a dupla consegue chegar ao chão em segurança. Eles entram no galinheiro e se surpreendem ao perceber que existem dezenas de galinhas lá dentro. Além disso, há vários outros Gudetamas espalhados pelo local. Shakpyo se aproxima de cada uma das galinhas e pergunta se é a sua mãe, mas logo percebe que sua verdadeira progenitora não está ali. Sendo assim, a dupla decide investigar no galinheiro ao lado e se depara com um ninho de ovos azuis. Nesse momento, uma senhora aparece ao lado deles e diz que aqueles ovos de galinha são completamente normais por dentro, mas por causa de sua aparência, ela não consegue vendê-los. Ao ouvir isso, Gudetama se recorda de que no dia em que nasceu, ele viu sua casca rapidamente e notou que ela era diferente de todas as outras. Ele então diz que veio de um ovo parecido com aquele, e a fazendeira conta que alguns
dias atrás, acabou cometendo um erro. Ela vendeu um daqueles ovos junto com vários outros dentro de uma cesta, o que significa que a mãe de Gudetama de fato está naquela granja. A galinha dos ovos azuis se chama Kana e ela sempre bota ovos daquela cor. Portanto, isso significa que Shakpyo e Gudetama vieram de mães diferentes. O pintinho então entrega o selo para a fazendeira e pergunta se ela consegue localizar sua mãe através dele. Após observá-lo com cuidado, a mulher diz que infelizmente a mãe de Shakpyo já foi vendida para um restaurante. Ao ouvir isso, o pequenino não consegue conter suas lágrimas, afinal, ele enfrentou muitos desafios para encontrá-la. Shakpyo se senta ao lado de um vaso de plantas e começa a chorar. Enquanto isso, a senhora leva Gudetama para conhecer sua mãe. Nesse instante, ela descobre que seu marido acabou de vender Kana para um comerciante que está deixando a fazenda em seu veículo. De repente, o caminhão freia bruscamente e Shakpyo afirma que Gudetama poderá conhecer a sua mãe naquele dia. O pintinho se sente feliz ao ver seu irmão tendo a chance de falar com sua progenitora, apesar de saber que nunca terá a mesma oportunidade. Naquela tarde, Gudetama finalmente chega ao fim de sua jornada. O pintinho se despede de seu irmão, que acaba de ir para o prato da senhora simpática que os recebeu. O ovo cru agradece Shakpyo por tê-lo levado até lá e se sente feliz por ser devorado antes de apodrecer. Horas depois, o filhote está brincando com alguns pintinhos da granja e a fazendeira percebe que ele é muito maior do que todos os outros. Sendo assim, ela decide olhar novamente o selo e pede a ajuda de seu marido para ler o QR Code que está nele. Nesse momento, a mulher descobre que é a verdadeira mãe de Shakpyo e o leva para conhecê-la. Enquanto isso, Kana bota um novo ovo que, ao cair no chão, se racha, dando origem a outro Gudetama. Galera, será que Shakpyo descobrirá que na verdade nunca foi uma galinha? E o novo Gudetama, qual será o futuro dele? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!